Muito boa noite. Vamos dar início ao nosso sexto bloco de aulas. Bloco esse que comporta apenas uma única aula. Esta é a nossa nona aula. Lição número 9, inserta no bloco 6, em termos de vídeos gravados, onde vamos, com recurso ao CPA, analisar, sempre seguindo a mesma metodologia até aqui seguida, de expor a matéria, submetê-la ao crivo das intervenções dos alunos e do professor, no sentido de clarificar algo que não ficou devidamente explicado na primeira parte letiva, mas também, através da interação que se vai produzir, analisar casos práticos cuja resolução nos dará mais informação, mais luz sobre a matéria desenvolvida neste curto resumo de apresentação e de lançamento da aula. O princípio que hoje vai inaugurar esta lição chama-se boa administração. O que é boa administração enquanto princípio jurídico? É um princípio que define um certo modo de atuação e atribui esse modo de atuação a uma administração pública que se queira eficaz, eficiente, célere. Porque a boa administração não é só decidir. Há que saber se o critério da eficiência foi respeitado. Uma coisa é a eficácia, outra coisa é a eficiência. A eficácia produz-se com a resolução de um problema. Se conseguirmos resolver um problema, fomos eficazes. Se não conseguirmos resolver um problema, não fomos eficazes, fomos ineficazes. Mas resolver com eficácia não significa a melhor resolução possível. Um problema que possa ser resolvido mediante a alocação de meios e de um esforço financeiro X. Vamos contabilizar esse esforço financeiro, vamos mensurar tudo e dizer que para conseguirmos esta solução, a administração pública gastou 100 mil euros. E levou 3 anos a conseguir resolver o problema, mais, para além do dinheiro que gastou, 100 mil euros, e do tempo, 3 anos que despendeu, a administração pública teve de mobilizar recursos humanos, por exemplo, vamos contar 50. Entre técnicos, funcionários, técnicos de fora da instituição ou técnicos da própria instituição, 50 pessoas deixaram de fazer aquilo que podiam fazer para se concentrarem na resolução desse dossiê. Temos tempo, temos dinheiro, temos recursos humanos. Recursos humanos, recursos financeiros, recurso temporal,
recursos materiais também. Tudo isso é o resultado da decisão tomada ou do procedimento seguido. Vamos supor que fosse possível chegar à mesma solução, mobilizando apenas 5 funcionários ou técnicos, gastando apenas 5 meses e apenas 5.000 euros, qual será a decisão, qual será a solução eficiente, o mais eficiente? É a segunda. Ambas foram eficazes, porque resolveram o problema, mas falta a eficiência. Ora, é este tópico que o legislador quis potenciar ao afirmar o princípio da boa administração. A boa administração não é só aquela eficaz, é também aquela eficiente, económica, célere. Quanto mais célere, quanto mais económica, quanto mais eficiente for a administração, melhor será na perspectiva do artigo 5º do CPA, que nos fala da boa administração enquanto princípio jurídico. Ora, como é que se consegue a tal eficiência, economicidade, celeridade? Consegue-se através da aproximação dos serviços públicos às populações, desburocratizando o procedimento administrativo. Desburocratizar é a palavra de ordem hoje que integra o princípio da boa administração. Desburocratizar. Tornar mais direta, mais rápida a interação entre a administração pública e os particulares. É um princípio de capital importância na estrutura deste novo Código de Procedimento Administrativo. Portanto, através da desburocratização, não só, mas através dela, conseguir-se-á, pensa-se, uma melhor administração pública, respeitadora do princípio da boa administração. Mas a boa administração pressupõe decisão. Quer dizer que a administração pública está lá para decidir, não está lá para engonhar. Há um assunto a resolver, ele é chamado a atuar, deve atuar de forma mais célere, mais económica, mais eficaz, mais eficiente. Mas deve decidir. Eis o segundo princípio, o princípio da decisão. O princípio da decisão leva-nos a este território. Um requerimento interposto por um particular foi interposto, foi aceito, não foi rejeitado in limine, implica a sua decisão. Quem tem poder para atuar, deve atuar da melhor forma possível, mas deve atuar. Eis o princípio da decisão. O dever de pronunciar ou de se pronunciar sobre qualquer assunto da sua competência que lhe seja apresentado para decidir. Obviamente que nem todos os requerimentos merecem decisão. Suponhamos que alguém requereu algo há um ano atrás, há 2 anos, esse requerimento foi processado, chegamos à conclusão do procedimento administrativo, a decisão foi tomada. Seis meses depois, o mesmo indivíduo, o mesmo particular, volta à carga com um novo requerimento. Nesta hipótese, não cabe, ou seja, a administração pública não tem o dever de decidir. São exceções à regra segundo a qual
A administração pública deve decidir, deve pronunciar-se sobre as pretensões, sobre os assuntos da sua competência que lhe sejam apresentados. Atenção, assuntos da sua competência. Só se for competente para decidir é que deve decidir. De contrário, não tem essa obrigação. Quer sejam petições, quer sejam reclamações, quer sejam queixas, representações, que sejam formuladas em defesa da Constituição, da lei e do interesse público, temos o dever de pronúncia por parte da administração pública. Os órgãos da administração pública não estão vinculados ao pedido. Atenção. Os órgãos da administração pública não estão vinculados ao pedido formulado pelo particular. Por isso, ao particular não cabe fixar o direito de fixar o objeto do processo. Faz o pedido, a administração pública decide. Mas, ao decidir, ela não está vinculada ao pedido feito pelo particular. Como sucederia se vigorasse o princípio nemo iudex sine actore. Nemo iudex sine actore. Aplicado à fiscalização abstrata da constitucionalidade. Como sabem, nesta área da fiscalização abstrata da constitucionalidade, quando, por exemplo, o Primeiro-Ministro pede ao Tribunal Constitucional que fiscalize a constitucionalidade, quando, por exemplo, quando o Presidente da República pede, ou o próprio Primeiro-Ministro, porque pode ser o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, aquelas entidades constantes do artigo da Constituição Portuguesa, quando há um desencadear de uma fiscalização abstrata da constitucionalidade, o Tribunal Constitucional tem a obrigação de respeitar o pedido. Só decidirá sobre o pedido formulado, não sobre outro. Se não houver pedido, não há decisão do TC. Se não houver nenhum requerimento a entrar no Tribunal Constitucional, eles podem passar, os juízes do TC, podem passar 365 dias do ano de férias, porque não têm a obrigação de atuar. O TC só atua por impulso de outras entidades. Não é o que se passa aqui na administração pública. Quanto ao pedido, o particular pode formular o seu pedido, mas isso não vincula os órgãos da administração pública no seu processo decisório. Princípio da decisão. Repetindo, há que decidir, há que pronunciar-se, e essa pronúncia tem as limitações fixadas no artigo 13 do CPA. Outro princípio que já conhecem é o da responsabilidade. Da responsabilidade. A administração pública, é verdade, tem o poder de decidir e decide. Mas, se provocar danos com essa decisão, ela é responsável perante o particular que sofreu esse dano. É responsável a administração pública no seu todo. O titular do órgão, a autoridade com nome e apelido que provocou esse dano, pode responder individualmente, mas pode ser substituído nessa responsabilidade
pela administração pública enquanto pessoa coletiva. Depois, como sabem, pode haver um ajuste de contas entre a autoridade administrativa, o poder administrativo, essa pessoa coletiva e o titular do órgão, a autoridade com o nome e apelido que provocou esse dano. Fala-se aqui de um potencial direito de regresso que a administração pública aciona para reaver aquilo que pagou em substituição do indivíduo que provocou esse dano. O artigo 16 é curto na sua explanação, mas se conjugado com o que diz o artigo 22 da Constituição da República Portuguesa, perceberemos, e não só, mas o artigo 22 é um ponto de partida importante, perceberemos que a decisão, ela existe, mas não há um princípio de irresponsabilidade como acontece com a judicatura. O juiz não é responsável pelas decisões que toma, salvo certas exceções. Em princípio, e por princípio, o juiz não é responsável pela sentença que exarou, mas na administração pública, a autoridade administrativa e a administração in toto é responsável, ou são responsáveis pelos danos que provocarem. Falamos, portanto, do princípio da responsabilidade. Desde que seja no exercício da sua atividade, da sua função, pode ser responsabilizada a administração pública. Finalmente, princípio da cooperação leal com a União Europeia. Princípio da cooperação leal com a União Europeia. Explanado pela primeira vez no ordenamento jurídico português, pela primeira vez neste artigo 19 do CPA, do Código de Procedimento Administrativo de 2015. É uma inovação a todos os títulos, o tal princípio da cooperação leal com a União Europeia. Descritivamente, basta ler o número 1 do artigo 19 para percebermos, sem mais delongas, sem mais explicações, o teor deste princípio que foi introduzido recentemente, há pouco mais de 2 anos, no ordenamento jurídico português. Diz aqui que sempre que o direito da União Europeia imponha à administração pública a obrigação de prestar informações, apresentar propostas e por alguma outra forma colaborar com a administração pública de outros Estados-membros, essa obrigação deve ser cumprida no prazo para tal estabelecido. Estamos a ver uma posição de supremacia nítida que se quis transmitir com o artigo 19, número 1 do CPA. Quer dizer que as autoridades da União Europeia podem formular ordens às autoridades administrativas portuguesas para cumprirem aquilo que vem referido no número 1 do artigo 19. Já sabemos da supremacia do direito da União Europeia face ao direito interno português. Nós, no primeiro ano, pusemos em causa a supremacia do direito da União Europeia face ao direito constitucional português, ou face à Constituição portuguesa, mas são as nossas opiniões essas. Mas relativamente a esta questão, não há qualquer dúvida de que a supremacia é total e flagrante. Até porque o artigo 19 vem encarregar-se de colocar de uma forma clara a tal superioridade do direito da União Europeia face, neste caso, ao poder administrativo português. Nem era necessário o artigo 19, mas já que aqui está, temos de referi-lo. Quando se diz que na ausência de prazo específico, a obrigação referida no número 1 é cumprida no quadro da cooperação leal que deve existir entre a administração pública e a União Europeia, quer-se dizer que, havendo silêncio do
direito da União Europeia, nem em tratados, nem no direito derivado, encontramos elementos que imponham aquilo que se impõe no artigo 19, o critério é a leal cooperação. Cooperação, sim, mas com base no princípio da lealdade que deve existir entre a administração pública portuguesa, nomeadamente, e a União Europeia. Lealdade, ou seja, mesmo no silêncio dos tratados ou do direito da União Europeia, há ainda a perseguir a autoridade portuguesa, a autoridade administrativa portuguesa, a persegui-la o dever de obediência aos ditames da União Europeia. Se não houver norma positivada, a administração pública deve agir na base de uma lealdade que se afirma na cooperação institucional entre o poder administrativo português e o poder da União Europeia. Princípio, portanto, da cooperação leal entre a autoridade administrativa e a União Europeia. Posto isto, meus senhores e minhas senhoras, teremos, após este intervalo, de poucos minutos, a ocasião para debatermos os 4 princípios aqui estudados, no quadro de um caso prático, de um questionário que será resolvido. Como sabem, a aula é livre, nesse ponto de vista, os alunos podem livremente colocar questões que tenham aparecido no processo de estudo, que este vídeo que já viram antes de começarmos a desenvolver o diálogo a respeito dos pontos aqui traçados, o vídeo já foi visto pelos alunos, o seu conteúdo já foi interiorizado pelos alunos, a problematização de alguns pontos já foi feita pelos alunos, porque o trabalho de casa é feito antes da aula de hoje. Por isso, após este curtíssimo intervalo, teremos a nossa parte interativa.